Olá, seja muito bem-vindo ao canal Copywriter Depois dos 30, o único canal do YouTube que fala de livros para copies e de copies de livros. Eu não sei se ficou confuso o que eu falo, mas eu acho que faz muito sentido na minha cabeça. Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente, eu não vou falar de um livro específico, eu vou falar de algo que mudou a minha vida como leitor, porque nem todo dia eu tô a fim de ler, né? Eu não sei você, mas de vez em quando eu tô lendo algum livro que é muito difícil, eu tô em um momento complicado da vida, eu tô a fim de pegar mais trabalho, o trabalho tá me consumindo, então a leitura acaba ficando, e aí eu acabo enrolando com o livro, e eu descobri um jeito de fazer isso funcionar, sabe? De, mesmo sem estar a fim de ler o livro, né? Mesmo sem estar a fim de ler, acabar lendo, porque eu tenho uma meta de leitura diária, né? Então, e aí essa meta de leitura diária é o mínimo viável, ou o médio viável, que eu acredito para se ler livros, né? Eu acredito que 10 páginas por dia é o ideal para se ter como meta de leitura, para quem trabalha com escrita, né? Então, basicamente assim, se eu estou num dia bom, eu sempre leio mais do que 10 páginas. Eu leio 20, 30 páginas, já cheguei a ler 100 páginas em um dia, 200 páginas em um dia. Mas se eu estou num dia mal, eu negocio comigo mesmo a ler apenas as 10 páginas da meta diária, porque são 10 páginas. Então, isso me ajudou muito a ter em mente, tipo, um alvo. Toda vez que eu acordo de manhã, e eu acordo mais cedo, né? Eu acordo por volta das 4:30 da manhã, a primeira coisa que eu faço é ler, depois eu vou pro treino, né? Eu leio primeiro, bato a minha meta de leitura e vou pro treino. Se eu não acordei sem vontade de ler, eu ainda vou ler. Normalmente eu leio mais lento, então eu preciso de mais algum horário ali, por volta do horário do almoço ou no fim da tarde, para ler mais algumas páginas, né? Quando eu tô afinzão de ler, 10 páginas passa rápido aí na 1 hora pela manhã que eu tenho para ler, né? Eu leio mais ou menos de 4:30 a 5:30, né? Todos os dias pela manhã, isso de domingo a domingo. E aí já dá para ler as 10 páginas. 1 horinha dá para ler 10 páginas, né? E de vez em quando até mais. Mas se eu não tô a fim de ler, normalmente eu leio menos páginas aí nesse horário, então eu tenho que ler um pouco mais no fim da tarde. E é basicamente essa a minha ideia, sabe? Eu acredito muito que se fala pouco de estudo, né? E se fala pouco de estudo também quando não se está a fim de estudar, né? Parece que, de certo modo, o estudo se tornou uma corrente amarrada ao nosso pé para que a gente consiga alguma coisa, é necessário estudar, e eu não gosto de olhar para o estudo dessa forma, eu gosto de olhar para o estudo como a única forma de melhorar quem sou. Então, toda vez que eu estou lendo um livro, eu estou olhando para a única forma de melhorar quem sou, é a única forma de me tornar quem quero ser. Então, é assim que eu olho para o estudo, e isso também me ajuda, né? Mas quando eu estou de fato desmotivado, eu estou falando isso hoje porque hoje eu acordei desmotivado, né? Hoje eu tive que me forçar a ler as 10 páginas, mas é a minha meta. Então eu tenho 10 páginas como meta. Eu acredito que quem está começando, né? Se você está começando com a rotina de leitura, se você vai começar a ler agora, 10 páginas é muito. Pode parecer pouco, vai ter gente que vai falar que é pouco, né? Eu lembro de uma vez, quando eu estava começando assim a criar rotinas de leitura, e eu lia no mínimo 2 páginas por dia, uma pessoa perguntou para mim, quanto você lê por dia? Eu falei, eu leio no mínimo 2 páginas. Aí essa pessoa falou assim, nossa, mas é muito pouco, né? Aí eu perguntei, e quantas você lê? Aí ela, não, eu não leio. Então, é muito melhor ler 2 páginas do que nenhuma. Então comece com uma meta pequena e alcançável, 100% alcançável. Você fala, bom, beleza, você passa aí 30 minutos no ônibus, 1 hora no ônibus, fala que você vai ler 2, 3 páginas desse tempo. Por quê? Você lê uma página, lê um parágrafo, você pode parar, pegar no celular, tenta fazer o método Pomodoro, né? Do qual você se concentra durante 15 minutos e aí você desconcentra durante outros 15, né? Foca em outra coisa e não naquilo que você está fazendo, para construir esse hábito mesmo de leitura, porque a leitura é um hábito de modo que se você não está disposto a construir esse hábito, não vai funcionar, né? Então, ter metas pequenas, alcançáveis, é o melhor jeito de começar, tá? E é o melhor jeito de se manter lendo mesmo em dias ruins, tá? A gente não tem só dias bons, existem os dias maus, né? Eu acredito muito que nem sempre a gente vai estar com vontade de ler. Por mais que você ame ler, eu amo ler, de verdade eu amo ler. Sempre aprendo algo novo, mesmo quando eu não estou a fim de ler. Minha cabeça sempre está funcionando pro lado da leitura, então isso me ajuda, sabe? Mas mesmo isso não é o suficiente nos dias que você não tá tão bem assim com você mesmo, não tá tão feliz e não tá satisfeito. E eu acredito muito que esse
é um método para continuar lendo no dia que você não está tão afim de ler. Até porque a gente não lê só romance, né? É mais fácil ler romance do que livro técnico. Você pegar um Rápido Devagar, sei lá, Storynomics, Story, são livros que são mais difíceis, porque eles são livros técnicos, né? Então, custa um pouco mais do intelecto fazer esse tipo de leitura. Por isso que é necessário um pouco mais de empenho e as metas têm que ser um pouco mais acirradas. Para ler romance, se eu pegar algum romance para ler, algum bom romance para ler, eu leio no fim de semana, assim. Então, porque é gostoso de ler, né? A história vai te levando passo a passo, passo a passo, passo a passo. Em livros técnicos já não é tão assim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Aperta no botão de like aí, curte, comenta, compartilha com um amigo. Se esse vídeo te ajudou, comenta aí, né? Eu acredito muito que se fala pouco sobre isso, não só sobre leitura, né? Tem muito canal falando sobre leitura, mas ninguém fala sobre ler quando não se está a fim de ler. Então por isso que eu gravei esse vídeo hoje, um vídeo rápido, espero que tenha gostado e até quarta-feira, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo nesse canal.